Olá, bem-vindo. Esse é o primeiro vídeo do canal e hoje eu vim falar sobre inteligência emocional, autocontrole e todas essas questões que são tão importantes para a gente viver no dia a dia, nessa convivência coletiva que é necessária, não só no ambiente de trabalho, mas em outras situações, no âmbito familiar, por exemplo, no âmbito social, no âmbito afetivo. Então, isso é muito importante. E por que eu estou querendo falar disso? Esse é um projeto novo desse canal, né? Eu tenho esse canal há algum tempo, eu já postei algumas coisas e tirei algumas coisas mais acadêmicas na época. Mas aí eu estava pensando que a gente tem sempre algo a agregar para alguém que ainda não chegou na nossa idade, está no percurso ainda da jornada de autoencontro, de autoconhecimento. Então, sim, eu acho que a gente sempre pode agregar e de repente é, fazer com que a pessoa ela tenha atalhos para a vida e não precise, né, passar por situações como as que passamos. Então vamos lá, autoconhecimento, autocontrole, inteligência emocional. Existem, claro, os conceitos científicos, né, na área da psicologia, na área da sociologia, voltados, né, para essas dinâmicas, né, dos sujeitos e, né, em relação aos seus comportamentos, tá? Eu não vou adentrar nisso, não sou especialista, apesar de ter olhado muito para esses conceitos por algum tempo, para me melhorar como pessoa, para me, digamos assim, tornar uma versão mais assertiva, né, socialmente falando, essa convivência com o outro. Então, se, né, tem um recado, uma dica, um conselho que eu pudesse dar para alguém que está se sentindo perdido, às vezes não entende muito bem sua identidade, tem que entender o seguinte, que às vezes a gente está num ponto de comparação com o outro, às vezes o outro está numa situação melhor que a gente, e muitas vezes esse ponto de referência ele parte pela perspectiva do resultado e não, né, do cenário, do caminho que o outro fez, né, do que o outro buscou. Tá, algumas pessoas não são privilegiadas, né, elas chegam no momento da vida em que elas realmente têm, né, as oportunidades, portas abertas, mas digamos que às vezes você está se comparando com alguém que tem resultado, que passou por uma jornada similar que você está passando, e isso acontece muito, demais. E uma coisa que eu reparei, não só com a minha experiência pessoal, mas com outras pessoas que eu já acompanho, que eu sigo, que passaram por momentos difíceis, seja na questão financeira, seja nessa questão de realmente se sentir perdido de autoconhecimento mesmo, é que elas não pararam por estarem sentindo, né, digamos, esse entrave, né, essas traves, né, elas foram além, mesmo carregando esses pesos, né, esses conceitos, esses autoconceitos sobre si, né, errôneos, inadequados, elas foram seguindo, elas deram seguimento para as suas vidas. Então, isso é muito importante, ação. Se você não fizer nada, se você não buscar, né, novos hábitos, se você continuar plantando, né, esse comportamento, esse hábito que você tem diariamente consigo e com o outro, provavelmente você realmente vai sucumbir, né, ao estresse, à melancolia, a uma depressão, uma ansiedade, porque você vai estar sempre buscando uma referência para se comparar, para dizer, mas o outro teve oportunidade, outro para dizer, mas para o outro foi mais fácil, outro para dizer, o outro é privilegiado. E não é para você se comparar com ninguém, você partir de uma referência é bom, referências é interessante, mas você entender que você tem a sua jornada, que você tem a sua perspectiva de mundo, que você tem as suas crenças e que você precisa se conhecer cada vez mais, entender, né, os seus limites e por que você reage de certas formas em certas situações. Né? Então, assim, às vezes uma coisa que parece banal para o outro pode parecer ofensiva para a gente. Mas por que a gente age dessa forma? O que faz a gente entender de uma forma diferente um modo de tratamento que a gente recebe de alguém?
E porque a gente importa, traz para dentro da gente tantos outros. Porque a gente não tira todo mundo de dentro da gente e a gente também não cria, né, lugares de silêncio, de reflexão, de encontro com o divino. E não é sobre religião, o encontro com o divino é encontro com essa experiência da criação, né? Então, assim, contemplar a natureza, né? Isso você pode sempre fazer, né? Um céu, uma paisagem, até uma fotografia. Então, assim, proteja seus olhos de notícias, de cenários que não vão agregar porque você quer, né, como pessoa, para um resultado final do seu futuro. Então, o seu eu do futuro, ele precisa muito que você se conheça agora, né, para chegar nesse resultado, e isso vai determinar, né, essa colheita. A colheita, gente, ela é obrigatória, né? Tem um ditado que fala sobre isso. Não importa o que você está plantando, alguma coisa, em algum momento você vai colher. Então, assim, o que a gente pode fazer? Então, eu estou iniciando esse vídeo, acho que pode parecer até meio confuso, mas aí, à medida que eu vou fazendo outros vídeos, eu vou dando dicas importantes, né, de como é que eu cheguei nessa versão de mim que eu tenho hoje, né, que é uma versão mais assertiva, mais centrada, e sim, né, a busca, a jornada pela melhoria, né, de mim mesma, ela é eterna, né, até a morte. Então, assim, a gente está se melhorando sempre, a gente está buscando essa melhoria. E isso é um processo importante para a gente se relacionar com o mundo. Então, se a gente estagna, se a gente está numa zona de conforto, se a gente já, tô com um diploma, passei em um concurso, me casei. Gente, a gente tem que sempre estar melhorando. É a questão da alimentação, se exercitar, leituras, conversas saudáveis com as pessoas, tempo de qualidade com as pessoas. Então, a gente reformular, repaginar o nosso olhar sobre o mundo, a nossa forma, né, de viver no mundo. Eu vou parando por aqui porque eu acho que eu falei muita coisa e eu tenho a intenção de pincelar, né, dar dicas de uma forma mais prática, em vídeos mais curtos, de como você pode se melhorar como pessoa, né, a partir do momento em que você inicia essa jornada. Para mim foi uma jornada bem árdua, eu tinha muitas crenças, muitas barreiras, né, sobre mim e sobre o mundo. E foi muito difícil para mim. Então, assim, eu posso dizer que eu demorei uns 10 anos para chegar a considerações sobre mim e sobre o outro, né, de forma mais, digamos assim, assertiva, né. Acho que foi mais de uma década mesmo. E hoje, né, quem me conhece, quem está mais perto de mim, percebe isso claramente, essa maturidade, essa forma de lidar, né, com o mundo. Mas eu já fui uma pessoa muito fechada, muito reativa, e isso não foi nada bom para mim em todos os aspectos da minha vida. Então, para melhorar isso, a gente precisa sim buscar, acima de tudo, olhar para dentro. Então é isso por enquanto.